Boa noite a todos. Que alegria, mais uma vez, poder estar com vocês. Amigos tão especiais, pessoas tão queridas. Mesmo que a distância, é muita satisfação. Saber que estaremos juntos, unidos em pensamentos, em vibrações, pelo menos por alguns minutos. Espero que estejam todos bem, com saúde, em paz, serenos. E convido a todos neste momento para fecharmos nossos olhos, nos desligarmos momentaneamente da correria do dia a dia, dos nossos problemas pessoais, para que possamos nos conectar com os nossos mentores espirituais, nossos mentores de luz, que possamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus neste momento, abrir o nosso coração, para que possamos nos sentir abraçados pelo amor e misericórdia do nosso Mestre. Que possamos sentir uma imensa luz nos envolvendo neste momento, nos trazendo serenidade, paz, saúde, muita alegria de viver. Que essa luz possa sempre fortalecer a nossa fé, que possa sempre renovar a nossa esperança. Que essa luz possa nos trazer resignação para aceitar com benevolência todas as provações do dia a dia. E que, segundo o merecimento e necessidade de cada um, podemos ser atendidos em tudo aquilo que mais estamos precisando neste momento. Que possamos estar receptivo às palavras do Evangelho, aos ensinamentos dessa noite. Que assim seja. E a lição dessa noite é um capítulo curto, mas bastante importante, do nosso Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição da noite é o capítulo 71, para testemunhar. E vós, acontecerá isto para testemunho. Assim disse Jesus. E vos acontecerá isto para testemunho. Isto foi extraído do Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 13. Que frase pequena e, de certa forma, complexa. Uma frase curta, porém de uma vasta interpretação. Ela traz o discurso das oliveiras de Jesus, aonde, voltando um pouquinho mais na Bíblia, pegando desde o versículo 11 até o 13, e diz Jesus: e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências, e haverá também coisas espantosas, e grandes sinais do céu. Mas, antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E, enfim, o versículo que deu a interpretação, que deu a inspiração do evangelho dessa noite: e vos acontecerá isto para testemunho. Dois pontos são bem claros de interpretação nesse versículo. Primeiro, a parte física, quando fala de terremotos, isso deixa muito claro que o nosso planeta não é um sistema estático, mas sim um sistema dinâmico,
que passa por constante alterações físicas mesmo, parte de sedimentação de placas, movimentação de marés. E isso traz também agora uma analogia, trazendo isso para um cunho metafórico, aonde diz o quê? Testemunhar. Nós precisamos viver em Cristo, ser o testemunho vivo de Cristo, assim como a terra não é estática, nós não podemos ser também. Nós devemos aceitar esse dinamismo que temos que colocar em cada um de nós, no nosso aprendizado e transformação constante, sempre nessa vivência de testemunho de Cristo, no trabalho do amor ao próximo, e ter sempre a certeza que, apesar de toda essa movimentação natural, Deus sabe exatamente tudo o que faz e a hora certa para que tudo aconteça. Vamos à interpretação de Emmanuel. Naturalmente que o mestre não folgará de ver seus discípulos mergulhados no sofrimento, considerando, porém, as necessidades extensas dos homens da terra. Compreende o caráter indispensável das provações e dos obstáculos. Ou seja, não é que Jesus ache bom que passemos por provações e por obstáculos, mas nós estamos inseridos no quê? No mundo de provas e expiações. Ou seja, nós precisamos dessas provações para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Ainda é, entre aspas, um mal necessário. A pedagogia moderna está repleta de esforços seletivos, de concursos de capacidade, de testes de inteligência. Ou seja, na pedagogia tem uma seleção para o trabalho, um teste de capacitação, de qualificação. Aí diz, o Evangelho oferece situações semelhantes, ou seja, o Evangelho é a mesma coisa, assim como a pedagogia testa as nossas capacidades, as nossas aptidões, os ensinamentos de Jesus também. O nosso dia a dia, a nossa vivência, também é um teste constante da nossa capacitação, do exercício da nossa melhora diária. O amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria, à espera de padecimentos. Entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho, num plano como a Terra, deve contar com dificuldade de toda a sorte. Viver em Cristo não é uma promessa de vida fácil, muito pelo contrário, é um convite à coragem, à perseverança, à resignação. Nunca Deus nos prometeu vida fácil, mas esse é o nosso propósito. Normalmente o ser humano não aprende pelo amor, né? Nós temos essa coisa de aprender muito pela dor. Então, justamente com as provações, com as dificuldades e com os obstáculos que conseguimos entendimento de muita coisa e o nosso fortalecimento necessário para o crescimento constante. Lembrando que não devemos pensar no hoje. Essa encarnação é apenas uma de tantas oportunidades que a misericórdia e amor do Pai nos concede. Temos que pensar num plano de espiritualidade, de vida eterna. Para os gozos falsificados do mundo, o planeta está cheio de condutores enganosos. Aquela falsa felicidade, né? A felicidade momentânea, aquela felicidade, por exemplo, do ter, é um convite sempre aquelas tentações das nossas fraquezas, de pensar em ter a melhor roupa, o melhor carro, a melhor casa, mas isso tudo é tão momentâneo, é tão supérfluo, se não for complementado por valores reais. Como invocar o Salvador para a continuidade de fantasias? Quando chamados para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior, sem olvidarmos que o serviço começa em nós mesmos.
Aqui está uma frase que é um convite imenso para uma reflexão. Que o serviço começa em nós mesmos. Vamos voltar a uma das vertentes do versículo, que o mundo não é estático, que a terra não é estática. Nós não devemos ser estáticos também. Se você quer ajudar, quer se propor ao trabalho do bem, ao trabalho edificante de Cristo, você precisa ser exemplo. Nós precisamos ser exemplo. Então, o primeiro grande passo e o mais difícil é começar o serviço por cada um de nós. O que eu preciso melhorar? O que eu posso fazer diferente? Reconhecer minhas falhas. Não é fácil a tal da reforma íntima. É um tema que nós comentamos muito, reforma íntima, renovação interior, sair da zona de conforto causa medo no primeiro momento, é difícil, porque é um ato, de certa forma, de coragem, de persistência, mas sem ter essa mudança em nós mesmos, como nós conseguiremos sair dando exemplo? Difícil. Existem muitos homens de valor cultural que se constituíram em mentores dos que desejavam mentirosos regalos no plano físico. Aqui é outro convite de reflexão. Quantas pessoas altamente instruídas intelectualmente assumem esse cetro de mentores, de dirigentes, de líderes? Mas e como será que é a evolução moral dessas pessoas? Basta apenas ser instruído intelectualmente? Se a pessoa não cuida da elevação da moral, das boas práticas, dos bons hábitos, certamente não significa nada essa instrução intelectual. No Evangelho, porém, não acontece assim. Quando o mestre convida alguém ao trabalho, não é para que chore em desalento ou repouse em satisfação ociosa. Ou seja, não adianta ter uma fé sem ação, um relacionamento de fé, de prece com Jesus, com Deus, se não arregaçarmos as mangas, sairmos da inércia, arregaçarmos as mangas em prol do trabalho edificante. E não do trabalho que busca o egoísmo, o meu próprio benefício, trabalho que busca um bem maior, o bem comum. Esse trabalho caridade, esse trabalho amor, que é o maior convite do nosso Mestre Jesus. E se o Senhor te chamou, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. Ou seja, aquela frase mais incrível que nosso querido companheiro Celso costuma falar com muita frequência. O trabalho sempre aparece quando estamos preparados. Que tenhamos confiança, que Deus sabe exatamente o momento certo e vai colocar várias formas de trabalho na nossa frente. Basta estarmos dispostos a aceitar esse desafio, preparados para aceitar esse desafio. Primeiro, nos renovando, e segundo, testemunhando toda essa vivência de Cristo, por onde quer que passemos. Grandes exemplos a gente tem de pessoas que assim fizeram. Maria Madalena, que vida sofrida. Uma vida muito mais cheia de perdas, de nãos, e nunca o seu brilho, a sua essência, deixou de falar mais alto. Sofreu a perda da família muito jovem, casou-se com uma pessoa que não tinha o mínimo de respeito, foi vítima de violência, mas sempre se manteve firme no seu propósito. Largou tudo, inclusive conforto financeiro, para seguir a Jesus.
para se colocar à disposição do trabalho de Jesus. E sempre com amor, com dedicação e com confiança plena. Que fé inabalável, que dedicação, que exemplo de amor. Quando ela se ajoelha aos pés de Jesus, banha seus pés com lágrimas e seca com seus cabelos, o que ele a diz? O que ele diz a ela? Seus olhos transmitem amor. Um dos maiores exemplos desse amor, dessa superação. Outro exemplo, Paulo, que teve um começo como nós, simples mortais, cometendo suas falhas, até que foi tocado. Primeiro, reconheceu todos os seus erros, tentou se redimir de todos os seus erros, e com todo amor e dedicação e afinco, seguiu a causa da propagação do amor de Cristo por onde quer que passou. Que sejamos, em menor ou maior escala, como Pedro, como Madalena. Por pior que sejam essas provações, esses obstáculos do nosso dia a dia, que possamos seguir com os nossos valores, a nossa essência verdadeira, e levando amor, distribuindo amor por todo canto em que passemos. Para variar, uma historinha para tornar a lição do Evangelho mais leve e para nos trazer um convite de reflexão. Será que nós estamos encarando essas provações, essas movimentações da nossa vida de maneira amorosa, de maneira persistente? O cavalo e o fazendeiro. Um dia, um cavalo de um camponês caiu num poço. Não chegou a se ferir, mas não podia sair dali por conta da própria altura. Por isso, o animal chorou fortemente, durante horas, horas a fio, enquanto o camponês pensava no que fazer. Finalmente, o camponês tomou uma decisão cruel. Concluiu que o cavalo já estava muito velho, que não o ajudaria mais tanto no serviço, e que o poço estava mesmo seco, não era mais produtivo. Precisaria ser tapado de qualquer forma, mais dia ou menos dia. Portanto, não valia a pena se esforçar para tirar um cavalo velho dali de dentro. Ao contrário, chamou seus vizinhos para ajudá-lo a enterrar vivo o animal que até então gritava. Cada um deles pegou uma pá e começou a jogar terra dentro do poço. O cavalo não tardou a se dar conta do que estavam fazendo com ele e chorou mais ainda. Chorou desesperadamente. Porém, para a surpresa de todos, o cavalo aquietou-se, depois de umas tantas pás de terra que levou nas costas. O camponês finalmente olhou para o fundo do poço e surpreendeu-se com o que estava vendo. A cada pá de terra que caía sobre suas costas, o cavalo a sacudia, dando um passo sobre ela, nessa mesma terra que caía no chão. Assim, em pouco tempo, todos viram como o cavalo conseguiu chegar até a boca do poço, passar por cima da borda e sair dali trotando, e dessa vez relinchando de felicidade. A vida vai te jogar muita terra nas costas, em forma de provações, de dificuldades. Principalmente se você já estiver dentro de um poço. O segredo para sair do poço é sacudir a terra, não ser estático. Sacudir essa terra que leva nas costas e dar um passo sobre ela.
fazer dessa terra que cai sobre você o trampolim para a sua subida. Cada um de nossos problemas é um degrau que nos conduz para cima. Podemos sair dos mais profundos buracos se não nos dermos por vencidos. Use a terra que a vida ou os acontecimentos possam jogar em você e siga adiante. Faça dessa terra o degrau para o seu sucesso, para a sua vitória. Recorde-se de 6 regras para ser feliz. Primeiro, liberte o seu coração do ódio. Segundo, liberte a sua mente de preocupações excessivas. Terceiro, simplifique a sua vida. Quarto, dê mais e espere menos. Quinto, ame-se, mas aceite a terra que jogam em você. Ela pode ser a solução e não o problema. Sexto, tenha fé. Deus nos envia exatamente aquilo que precisamos e na hora que precisamos. A graça divina é graça divina começar bem. Graça maior persistir na caminhada certa. Mas graça das graças é não desistir nunca. Então, que possamos ter como aprendizado dessa noite que nós devemos sempre testemunhar essa vivência do amor de Cristo. Porém, para isso precisamos deixar de ser estáticos, viver uma constante reforma íntima, uma constante renovação interior. Entender que os obstáculos fazem parte das nossas provas e expiações e que nos conduzem a uma evolução constante. E sempre tentar focar nas soluções e não no problema como um todo. Assim como o cavalo. Claro que no primeiro momento bateu a dificuldade, uma necessidade de se reinventar. Primeiro vem o desespero, vem as lágrimas, até sinal de fraqueza. Mas com serenidade, fé e confiança, assim como o cavalo, que possamos perceber que a terra que vai caindo pode ser exatamente o alicerce que nós precisamos para conseguir subir e para conseguir sair do poço trotando de felicidade. Que confiemos cada vez mais que Deus é perfeito, que é amor, que é misericórdia e que a receita está nas nossas mãos. Seguir o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, é infalível para nos levar para o caminho correto e para o crescimento certeiro. Que cada vez mais possamos fazer a nossa parte e aceitar esse trabalho que bate constantemente à nossa porta. E que dádiva maravilhosa é essa de Jesus achar que estamos preparados para já ceder essa oportunidade de trabalho no nosso dia a dia. Que possamos aproveitar todas as oportunidades de nos melhorarmos e melhorar a vida de todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Que possamos cada vez mais vivenciar isso, nem que seja num pequeno gesto, mas que cada vez mais pratiquemos esse amor, essa misericórdia, essa caridade que Jesus nos deixou. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês mais uma noite. Que tenha uma semana iluminada, de muita paz, de muita saúde, de muita alegria de viver. Uma ótima noite a todos.